Bom dia, boa tarde. Eu sou Marilis, sou assistente social da Prefeitura de Londrina há 28 anos. E vocês imaginam a minha missão, né, de vir depois da Matilde, tão apaixonada, e um discurso vivo, né, porque é a vida dela, e sendo a vida dela, ela pôde falar com toda essa paixão e toda essa credibilidade. Eu vou começar pelo final, eu vou começar falando do contrato que houve entre o poder público em Londrina e os catadores de materiais recicláveis. Aí vocês abrem, tem uma hora lá que está escrito o programa Londrina Recicla. Mas eu quero pontuar 3 coisas, porque eu quero começar do final. Se der tempo, eu vou voltar para o começo. Mas 3 coisas eu gostaria de colocar. Primeiro, para nós, servidores públicos, gestores, o mundo existe além de nós. Existe antes de nós e depois de nós. Nós temos antecessores e sucessores. Às vezes a arrogância, né, a vaidade fala, aquele projeto é de fulano, é daquele prefeito, foi aquele servidor, etc, etc. Uma das coisas que deu muito certo em Londrina é que nós sempre buscamos na história todos os atores que construíram esse processo histórico e coletivo. Então, esse contrato, eu tive o privilégio de ser a gestora na época, mas é claro que ele é fruto de um acúmulo, ele é fruto de uma vontade política daquele momento, de uma conjuntura daquele momento. Foi em 2010, nós acabávamos de vir de uma crise econômica 2008, 2009, a gente teve a legislação de 2010, tivemos a legislação de 2007, era o ano de se fazer o plano plurianual, né? Todos nós temos que aprender isso. O plano plurianual, o prefeito entra, ele tem que se planejar em que ele vai gastar nos próximos 4 anos. Estava no aninho do plano plurianual. Então, vamos colocar na contratação de empresas, né, para a limpeza urbana, a possibilidade de contratação de associação e cooperativas. Então, o estudo da conjuntura na época fez a gente resgatar a história. E quando a gente resgatou a história das propostas que existiam, todas as ideias e todos os projetos que Londrina já tinha executado, nós aí tivemos um olhar, não um segundo, né, mas foi o que permitiu ver que o catador era o nosso protagonista. Em Londrina, sempre o catador de material reciclável foi protagonista. Como ele foi protagonista? Houve esse olhar. Quando começou a questão do lixão, lá em Londrina, que foi em torno de 98, foi através do Ministério Público, uma denúncia, né, da promotora da época, que também foi um ator fundamental. Nós estamos entre mulheres aqui, né? Foi uma atriz fundamental para aquele processo, naquele momento. E o lixão da época estava com sua capacidade esgotada e muitos catadores garimpando no lixão com seus filhos. Tinha o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, da Secretaria de Assistência Social, e aí se juntou a determinação da promotora para que fosse feito, houve também um termo de ajustamento de conduta, mas também houve esse olhar para enxergarmos todas as experiências que já aconteciam em Londrina. Nós tínhamos um senhor que ele pegava lixo, saco preto, ia num bairro de classe média, batia na casa e falava assim, ó, eu sou reciclador, se você tiver papelão, jornal, nem tinha PET, né? Latinha estava começando, né? Latinha, você joga nesse saco aqui para mim, a semana que vem eu venho buscar. Foi um catador de material reciclável que inaugurou a ideia da entrega do saco e da passagem semanal naquele dia, naquele dia da semana, naquele bairro. Aí teve uma outra ideia de um catador que, junto com a Universidade Estadual de Londrina, era uma liderança de bairro, uma crise, isso em 97, 98, juntou um grupo de moradores e, junto com a universidade, começou a coletar primeiro papel branco lá da universidade, depois eu nem tinha tanto comércio, mas também a universidade apoiou que ele, como liderança, fizesse a coleta no bairro e nas adjacências. Então, quando foi criado o primeiro programa chamado Reciclando Vidas, houve, na verdade, esse aproveitamento de todas essas questões nas quais eram os catadores de materiais recicláveis que já estavam à frente do processo. Então, no primeiro programa, eu não estava na época, o Reciclando Vidas,
foi uma junção de todas essas ideias. Coleta de porta a porta, entregando um saco, uma vez por semana, chegava lá para o morador daquela casa, daquele bairro, olha, hoje é segunda-feira que vem eu volto. Você pode colocar para mim tudo no mesmo saco. Né? Papel, papelão, latinha, jornal, revista, né? Vidro, plástico. Foi uma das coisas que o município assumiu como tarefa sua. O outro, as próprias pessoas do bairro terem ali o seu local de segregação no próprio bairro onde morava e fazer o seu entorno. Né? Então, os catadores já fizeram uma logística, já fizeram um sistema municipal de coleta seletiva. Ali tinha um local de segregação, é claro que eram totalmente inadequados, né? A separação, às vezes, era feita num córrego, no fundo de quintal, no fundo de uma escola, mas né, era feito. E assim sucessivamente. Então, eu quero dizer para vocês, a primeira questão que nós tivemos lá foi você reconhecer o catador como o idealizador, né, não só o praticante da coleta, mas como idealizador daquele formato de coleta. Né? A segunda questão, então, é o poder público entender como política de Estado. Não é desse prefeito, não é daquela assistente social, não é né, desse ou daquele. E a terceira, gente, que eu acho que nós fomos privilegiados, por um lado, né? Londrina é uma cidade que sempre teve problema com a limpeza urbana. Londrina é terra roxa. Né? Londrina, quando chove e faz sol, o mato, o pessoal da limpeza pública media quanto cresce o mato de tanto problema que a gente tem com capina, com roçagem. Sempre foi uma cidade que teve, como todas, né, muitos problemas com as empresas contratadas. As empresas, o setor privado contratado, embora a mídia nativa ache que a corrupção começou agora, faz 10 anos, lá em Londrina, nós conhecemos a relação promíscua entre setor público e setor privado, desde que existe o setor público e o setor privado lá. E assim como as empresas de transporte público, assim como as concessionárias, assim como a Petrobras, assim como hoje são as empreiteiras, as empresas de limpeza urbana eram as mais cobiçadas. Desde 77 nós temos denúncia que colocavam pedra na balança. Lixo era pedra. Chegava lá, cadê o lixo? Não, eram pedras. Em Londrina tem umas pedras grandes, né? Colocava pedra em cima do saco. Bom, enfim, para Londrina, a limpeza urbana sempre foi algo que incomodou. E eu acho que todos nós aqui, né, que somos de uma cidade, nascemos, vivemos, a gente sabe, e quem é gestor, né, tem que saber, como diz, é pago para isso, né? Tem que saber o que sensibiliza aquela população, o que vai fazer sentido para aquela população quando vai aderir a um programa. Então, nós tínhamos várias questões. O lixo doméstico era colocado na bacia, furava a bacia, sujava a calçada. Começa com coisas simples, mas coleta seletiva é cotidiano, é dia a dia. É você pegar lá aquele isopor com sangue e você não saber o que você faz com aquilo. Isso é. E resíduo, ele é muito mais concreto, ele é muito mais presente, ele é muito mais volumoso. Ele está em tudo que a gente faz, em todos os lugares. Economizar água é importante, né? O planeta, né, tem que pensar na questão da água, mas ele é um pouco mais abstrata. Né? Aqui, nós vamos usar uma vez o banheiro, 2 vezes, mas todos nós estamos produzindo resíduos. E isso também foi algo que começou a incomodar. E uma das experiências que começou a ter em Londrina, que também foi aproveitada no processo, foi a sensibilização nas escolas e começar, então, separar resíduo nas escolas, as pessoas trazerem nas escolas, as diretoras venderem e fazer, a partir disso, um processo de educação ambiental. E as nossas crianças, durante um certo tempo, isso eu acho que infelizmente foi perdendo, né? Durante um certo tempo, as crianças foram os nossos grandes agentes ambientais, porque a limpeza urbana era algo que incomodava e você segregar resíduo era algo que fazia sentido na vida das pessoas, certo? Então, como você falou em alianças, né? Esse processo ele foi um processo de alianças. Nós fizemos alianças, até a Joana estava falando, né? Joana, né? Quais foram as nossas alianças para esse processo todo acontecer? Os nossos, que eu digo, durante todo esse tempo, né? Desde a nossa primeira experiência, foi em 93. Quais foram as nossas alianças?
a legislação. Uma aliança, conhecer a legislação. Londrina tinha um código de postura do município, que é uma lei que ninguém fala dela, que falava que jeito que tinha que ser coletado o resíduo. Já falava. A nossa lei orgânica municipal, como um vereador na época era ambientalista, tinha participado da ECO 92, ele colocou na lei orgânica do município que em Londrina a coleta do resíduo ela é separada, né? Ainda com termos, né? Não, obviamente, atualizados. Então, a nossa aliança foi a legislação. Tudo que a gente foi fazer, nós estivemos juntos com vereadores, né? Estivemos juntos com estudiosos, com juristas, e uma das nossas alianças foi fazer, então, esse arcabouço legal para que houvesse, quando a gente nem pensava em contratação, mas que houvesse um respaldo, né, em todo esse processo que os catadores já vinham vivenciando. Qual foi a nossa outra aliança? As ONGs ambientais. Londrina também é privilegiada na organização da sociedade civil. Nós tivemos muitas ONGs ambientais de todos os segmentos da questão ambiental, que sempre estiveram à disposição do poder público e dos catadores, orientando. E assim, desde a análise jurídica, porque tinha uma ONG que tinha uma pessoa que tinha mais facilidade de fazer análise jurídica, ou na hora de explicar como segregar o material para diminuir o rejeito. Então, nós também unimos, né? Fizemos das ONGs ambientais, fizemos não, elas já eram, nós só estruturamos isso, elas já eram grandes parceiras, nós só demos organicidade a isso. A outra questão que nós tivemos em Londrina foram os comerciantes. A Associação Comercial e Industrial de Londrina foi uma entidade muito importante que chamou vários órgãos para fazer uma proposta para Londrina durante a crise. Então, a Associação Comercial, a ACIL, convidou a Universidade Estadual de Londrina, convidou as outras universidades, as universidades particulares, convidou as ONGs ambientais, convidou o presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que lá o CONSEMA também é articulado, tem presença e não é só fiscalizador, o conselho lá ele é propositivo, né? Então, a ACIL, ela juntou todas as forças locais para escrever uma proposta para Londrina. Não foi implantada exatamente aquela proposta, mas tudo que foi feito ali foi aproveitado. Nós, com as universidades, fizemos grandes alianças, né? Quando a gente entrou, aí quando eu já entrei como gestora, existia um estudo da Universidade Estadual de Londrina, mostrando a situação de como estavam as ONGs, as associações, e todas essas alianças tinham respaldo na promotoria, né? Nós tivemos uma fiscalização e uma proposição incisiva da Promotoria do Meio Ambiente, que assim, ela falava, nós vamos conversar, mas se conversar muito, eu vou lascar uma multa no município. Então, assim, eu acho até, Francisco, que um dos instrumentos do governo federal é a multa, entendeu? Colocar, a legislação permite isso, que algumas questões que podem ser entendidas como crime ambiental, isso já está, inclusive, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, isso ser regulamentado, porque lá funcionou muito esse convencimento, né, que a promotoria fazia junto ao município, através da multa. Né? Então, ela convencia primeiro conversando. Se ela não convencia assim, né, acho que a gente chegou a ter algumas multas que foram bem importantes e que foram divisores de água. Bom, isso e mais outras coisas, né, resultaram, então... Ah, não, você vai entrar lá no contrato. Pode ir passando. Pode ir passando bastante. Na hora que entrar no contrato, você... Pá, Pode passar? Não, pode passar. Eu vou falar só do contrato agora. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, o primeiro contrato... Não, um pouquinho, um antes só. O que mudou com o primeiro contrato? Primeiro, quem determinou as regras foi o poder público. O poder público chegou e falou, não, por isso que eu fiz esse histórico. Nós respeitamos todas as áreas que os catadores já faziam, a forma de coleta porta a porta, onde ficavam resíduos, né, que eles ficavam em locais de transbordo,
Fizemos todo um levantamento das necessidades que existiam, do que o poder público poderia colaborar, mas a relação poder público e contratada é uma relação unilateral. E é o poder discricionário da administração pública estabelecer essa relação. Agora, ela pode vir de um processo democrático, de participação, né, de respeito, mas é uma relação unilateral. E quem determina como vai ser essa relação é o edital de dispensa de licitação, que daí eu vou falar um pouquinho mais dele. O que houve, então, a segunda questão, a legalidade. É por isso que a gente brigava, né? A legalidade. O processo de dispensa de licitação, ele é bem chatinho. Eu era gestora na época, eu tenho que fazer uma comunicação interna dizendo o seguinte: Londrina tem muito resíduo indo para o aterro sanitário e precisa ser contratado o serviço de coleta seletiva. Como a legislação tal, e toda a legislação de Londrina permite, sugerimos que a contratação seja feita diretamente por dispensa de licitação com as cooperativas existentes. Então, sai um documento do setor e vai para onde? Vai para quem contrata. Aí a pessoa contrata, lê e manda lá para o jurídico, que foi isso que você falou. Aí o jurídico diz o seguinte: vocês têm que escrever o termo de referência. O que é o termo de referência? Nada mais é que o sistema de coleta. O termo de referência diz o seguinte: são visitas semanais, onde vai ser explicada a questão da coleta seletiva, entrega de sacos verdes, coleta no mesmo dia, na mesma hora, na semana subsequente. Então, o termo de referência é o sistema. O sistema é o termo de referência. Ele foi o que você falou, não tem segredo nenhum. É muito mais difícil comprar olhinho de boneca, igual eu já fiz quando eu era assistente social, para fazer grupo de economia solidária de fantoche, do que fazer termo. Não que seja simples e nem superficial, mas já era o que existia. Nós traduzimos juridicamente o sistema que existia num termo de referência. Quem ajudou? Todos aqueles atores. A universidade veio e deu a sua contribuição, o Conselho Municipal de Meio Ambiente veio e deu a sua contribuição, a promotora leu todo o contrato, fez N observações, né, para dizer, lógico que ele não foi 100%, ele tinha muitas ainda questões que ao longo do tempo foram sendo aprimoradas, mas foi um contrato feito com muitas mãos a partir da demanda dos catadores. Então, os catadores tinham a sua demanda, nós mostramos o que era possível, o que não era possível, o que era legal, o que não era legal, e também a questão econômica, porque teve que economizar do contrato da terceirizada para colocar lá para os catadores, né? Bom, aí, depois que vai para o jurídico, volta o termo de referência, aí você tem que ver o preço. Aí é que vem o problema. E o preço do contrato? Aí a gente copiou, igual você falou, o que a terceirizada fazia. Quanto que a terceirizada gasta? Um caminhão, nós vamos gastar igual. Quanto que a terceirizada... Aí, fizemos um preço, né? Não foi aquele que foi aprovado, foi um pouquinho menor, teve uma negociação, e foi publicado para que todas as cooperativas se qualificassem, certo? Então, existe, antes da contratação, depois que o jurídico aceita, depois que o presidente lá fala vai ser contratado, antes da contratação existe a qualificação, é feito o edital de qualificação, as cooperativas, dentro das regras, se qualificam, e daí o processo de dispensa de licitação no primeiro, né, tá esgotado. É claro que hoje, doutor, o documento que a senhora colocou, ele é muito mais completo, muito mais profundo e feito por especialistas, né? Na época a gente juntou o conhecimento, um de cada um, e foi assim que aconteceu. Terminando o processo de qualificação, nós conseguimos contratar uma cooperativa apenas. Isso permitiu, esse processo que eu contei para vocês, transparência e fiscalização do processo. Estiveram presentes a promotoria, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, uma ONG chamada Observatório, era um observatório, que era uma ONG que cuidava de todas as licitações, assim, cuidava não, era uma ONG, né, da sociedade civil, que ficava atenta a todos os processos licitatórios. E permitiu o empoderamento dos catadores. Porque a gente copiou bastante custo, como eu falei para vocês, da terceirizada. Mas tinha coisas que a terceirizada não sabia calcular. Quanto tempo leva um catador para fazer X domicílios? Fomos nós que calculamos, nós que eu digo junto com os catadores.
Então, a gente copiou a forma da terceirizada, mas os catadores tiveram a capacidade de apreender isso para a sua realidade, né? Então, esse primeiro contrato teve um pouco do que já existia e muito do que foi construído pelos catadores. Eu estou encerrando, gente. Pode... Então, esse aqui como foi o primeiro contrato, pode passar. Ele começou, era 5 centavos por domicílio, então cada domicílio visitado, a cooperativa recebia 20 centavos, porque ela ia 4 vezes no mês, né? 20 centavos por domicílio, até no máximo 80 mil domicílios por cooperativa, pode passar. Esse era o valor. R$ 64 reais a tonelada comercializada, mediante nota fiscal, hoje o contrato está muito melhor, e R$ 33 mil reais como forma de remuneração pela manutenção do serviço da coleta seletiva, de forma a não comprometer a continuidade do serviço público e pelo aumento da longevidade do aterro e diminuição do impacto ambiental. Esses R$ 33 mil reais eram fixos e foram calculados em cima do que, né, os catadores tiveram como demanda. Era aluguel de barracão, hoje alguns já têm barracão próprio, outros ainda não, eram os custos que existiam. Esse, então, foi o primeiro contrato. É claro que a experiência, a capacidade dos catadores, né, de se desenvolver como empreendedores, e reforçando aqui, que é um ser humano empreendedor é catador, né? Porque transforma lixo em dinheiro, em vida, né? Então, foi só, na verdade, sistematizar essa capacidade. E, a partir disso, né, eu entrei em 2009, saí em 2011, eu só fiquei 2 anos, e a prefeitura hoje vê a contratação como mais um instrumento de relação de contratação de serviço. A vontade política do prefeito da época foi determinante, a composição da Câmara de Vereadores foi determinante, da promotoria pública foi determinante, da mídia, né, foi determinante, mas, principalmente, o morador de Londrina quer que o resíduo lá seja separado na fonte, e o catador quer buscá-lo. Eu acho que é esse que faz com que a nossa experiência seja exitosa. Obrigada.